Oi, gente! Olá, meu povo! Tudo bem? Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei que horário você está assistindo esse episódio, mas seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Sentar, o podcast original da Mies. Senta Sim, gostosinho que lá vem história. Tá bom? Muito bom ter vocês aqui novamente. Vou lembrar, sempre gosto de lembrar em todos os episódios. Se você gosta do nosso podcast ou é novo por aqui, todas as quintas-feiras, às vezes às sextas-feiras, a gente sobe episódio novo para vocês, tá? Tanto aqui no YouTube, ou também no Spotify, que agora o Pode Sentar está no Spotify aí, já tem a primeira temporada completa e agora vocês conseguem ouvir a segunda temporada, que está maravilhosa, com convidados para lá de especiais. Muita coisa boa. Muita coisa boa, muita dica aí para vocês, aprendizado. Se você ouviu falar de algum produto no nosso podcast, quer comprar, você acessa o nosso site www.mies.com.br, que lá tem promoções diárias. Tanto promoção de desconto no produto, desconto extra no Pix, Sedex grátis para vocês e vários mimos aí. Esse podcast ainda antecede o nosso evento Conecta Mies, que vai acontecer no dia 15 de abril. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, dá tempo, hein? Garante aí o seu ingresso nas suas compras acima de R$250. Use o cupom CONECTA, que você ganha o ingresso, tá? Mas se você quiser, também pode estar adquirindo no nosso site. É só pesquisar por Conecta Mies que você encontra. Mas eu acho que é bem melhor ganhar. É, gente, ganhar. E assim, é um evento que vai falar de digitalização. Sim. Muita coisa boa. Vai ensinar você a trabalhar suas redes sociais, o seu e-commerce, abrir o seu tão sonhado e-commerce. Então, gente, assim, estejam aqui, tá? Porque vai ter gente de muita qualidade ensinando vocês. Vai ter o nosso CEO, né, pela primeira vez, falando aí para o nosso público, né, que ele sempre faz muita coisa interna aqui pra gente. Então, ele vai compartilhar esse conhecimento com vocês e teremos também consultorias com os líderes aqui da Mies. Olha que bom, evento bom, hein? Então já garante aí o seu ingresso. Sim. Sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast, que hoje tem uma convidada, gente. Essa convidada, ela passa uma energia assim, calma, tranquila, ao mesmo tempo uma energia mais sexy, sabe? Então eu quero assim uma salva de palmas para Érica Maia. Que delícia! Que bem-vinda, Érica. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui para participar do Pode Sentar, tá? A Érica, para quem não sabe, ela foi parceira nossa, né? Durante esse mês aqui, preparou vários conteúdos maravilhosos para vocês. Se você quer assistir, acesse as nossas redes sociais, Mies Moda Íntima, que é o nosso Instagram, e também o nosso canal do YouTube. Tem TikTok. Tem TikTok também. Nossa, tem o Reels que ela fez do toque, gente. Que você tem vontade de estar dentro do vídeo. Muito maravilhoso. Então tem bastante conteúdo aí que a Érica ajudou a gente a produzir, trazendo conhecimento do Tantra, né, Érica? Trazendo conhecimento do Tantra mais atual que a gente tem, que é o Tantra somático, que é uma abordagem que traz todo o fundamento dessa filosofia, dessa liturgia milenar, só que com muita ética e com muita segurança, porque a gente traz todo o embasamento da tecnologia científica para trazer o ambiente seguro de experienciar o prazer, de conhecer a fisiologia do prazer na nossa linguagem aqui. Olha, ocidental, que gosta de pimentar a relação, que gosta de falar sacanagem. Então, é do sagrado ao profundo. Érica, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, se apresenta, fala um pouquinho quem é Érica Maia. Eu sou Érica Maia, sou sexóloga, clínica, sexológica bodywork também, que é uma profissão renomeada internacionalmente, né? E a gente traz essa abordagem aqui para o Ocidente, aqui para o Brasil, na verdade, com uma análise mais clínica mesmo da sexualidade. Mas, sobretudo, eu sou atriz e iniciei no corpo, me experimentando, e aí eu conheci o Tantra. Então, o Tantra me iniciou na área da sexualidade, assim, inicialmente para o autoconhecimento. Você é atriz? Eu sou atriz, querida. Pode contratar, DRT vai. Sério? Não sabia. Multifunções, verdade. Então, você como atriz conheceu o Tantra e falou, não quero mais atuar, eu vou fazer aqui, vou me especializar e vou atuar nessa área agora.
Eu consigo encontrar na terapia um estudo, ainda assim, de linguagens corporais, porque nosso corpo é o lugar da experiência no mundo, é através dos nossos sentidos, das nossas emoções que a gente experimenta a vida, a gente se move em direção ao prazer, ao desejo. É assim, o nosso corpo se movimenta assim. Hans Jonas fala isso, eu fiz filosofia também, né? Então, é integrado a gente buscar a sabedoria, mas corporificar ela, porque se ficar só na mente, a gente também está num padrão muito da ansiedade, de criar umas distrações que não são acessíveis ao aprendizado que está no corpo. O corpo está aqui, ó, há quantas décadas, séculos, milênios, ele é muito mais inteligente que a nossa mente. A nossa mente é nova, é o neocérebro, é o neocórtex. Então, eu confio muito no corpo e eu ensino sobre isso, como confiar no seu corpo, como celebrar o prazer no seu corpo. Interessante isso que você falou, né? Que você falou que o corpo, ele sabe mais que a nossa mente, mas geralmente a gente sempre ouve ao contrário, né? Que é o cérebro, ele que comanda o corpo. Então, não seria isso, seria o corpo que comanda o cérebro? Não, tem nada a ver. Existem as vias, né? As vias aferentes, as vias eferentes, que é como se o nosso comportamento alterasse o pensamento. E os nossos pensamentos também alterassem o comportamento. Só que a nossa mente ela é muito rápida. Por exemplo, se eu estou passando por algum desafio, seja ele qual for, eu já começo a planejar, né? Vou botar aqui um exercício físico. Eu quero ter uma mudança de vida. Na minha cabeça, não, beleza, então eu vou comprar minha roupa, aí de manhã eu vou lá pra academia, aí eu vou acordar mais cedo, aí eu vou comprar não sei o quê. Aí na mente você já resolveu tudo. Só que o nosso tempo do corpo, e aquela preguicinha que dá, e aquela motivação que você não tem. Então, é reeducar o corpo a ter comportamentos que vão mudar hábitos que são inconscientes. Dei um exemplo aqui do corpo mais comum para todo mundo, mas 50% da população tem disfunções sexuais, por exemplo. Sim. E a maioria dessas disfunções, elas são psicológicas, elas vêm da psique e tá na mente. Então, como reeducar novos hábitos para o corpo para que ele reprograme esse padrão mental que vem de ansiedade. Será que dessa vez eu vou bruxar? Será que dessa vez vai dar certo? Será que dessa vez eu vou conseguir atingir o ápice? Será que vai perceber? Será que vai falar que eu sou isso, que eu sou aquilo? Tá tudo na mente. E aí o corpo ele vai sentindo, o corpo ele vai congelando. Responde, né? Responde. É o nosso sistema nervoso, ele tá aqui para proteger a gente, para lutar ou para fugir. Era assim na selva. Só que agora a nossa selva, os nossos leões... É de pedra. É de pedra. Os nossos leões são os nossos pensamentos que ficam atrás da gente, né? Querendo pegar a gente. E a gente entra nesse estado, às vezes de congelamento, por exemplo. Sim. No sexo. Tem pessoas que... Assim que eu comecei na sexualidade, uma amiga, colega, na verdade, ela tinha falado pra mim, lá em 2012... que ela foi para uma formação de Tantra e ela reviveu o abuso sexual dela. Eu falei, caramba, eu quero isso. Quero entender isso. O nosso corpo, ele tem memória. Sim. Então, é natural que se houver algum evento que traumatizou esse corpo, eu falei agora de um abuso sexual, mas existem vários tipos de traumas, né? Até mesmo falou de memória, a questão dos treinos, né? Quando você treina e você para e você volta, o corpo ele consegue lembrar, né? Tem memória muscular. Então imagina isso nos traumas também, né? Não, se a fitness aqui tá falando, mas é verdade, nosso corpo ele cria essa memória. Então assim, se eu passei por algum evento, o meu sistema nervoso, ele entende aquele evento através dos seus sentidos. Ele interpreta com uma respiração ofegante ou com uma respiração mais calma, mais lenta, até mesmo para se desassociar. Já viu alguns vídeos assim que tem uns cordeirinhos correndo, aí eles veem o perigo, ele cai assim pro lado? Sim. Nosso cérebro, ele tem também essa área reptiliana, que é o do nosso instinto de sobrevivência. Então, se você, numa situação de evento traumático, independente de qual seja, você reagiu, ou você congelou, ou você desassociou, é muito comum que se algum cheiro, algum toque sem um consentimento, leve o teu corpo a reviver esse evento traumático, reviver através dos sentidos do corpo.
dessa experiência. Então, aí minha cabeça começou a bugar. Começou a bugar no sentido de que, cara, eu preciso conhecer isso porque eu já, assim como grande parte da população, infelizmente, sofri abusos, né? Uhum. E eu me culpava. Falei, não, mas calma, eu era uma criança, mas eu sou mulher, mas também... E eu repetindo um padrão de pensamentos que tá no senso comum, né? As pessoas ficam... Que roupa você tava, como você se comportou, o que você tava fazendo, assim... E eu era muito mística, eu acreditava que eu tinha essa energia. Eu tenho mesmo essa energia do sexo, né? Eu tenho, mas eu também temos uma energia do posicionamento, de colocar os seus limites, mas a gente não foi ensinado assim, especialmente nós mulheres, que cis, né? Com vulva, a gente percebe o quanto por vezes a gente reproduz padrões de uma sociedade que, sei lá, em 1850 e pouco, haviam manuais para ensinar como uma mulher devia se portar. Gente, vocês já viram isso? Esse manual é ridículo. Viralizou uns tempos atrás, né? E eu acho que o mais ridículo ainda era quem tava apoiando ele atualmente. Com certeza, atualmente, né? E como que você se envolveu assim, Érica? Há quanto tempo você se envolveu com Tantra? E você vem assim se especializando desde lá? Como que foi esse seu encontro assim com Tantra? Então eu fui para esse meu autoconhecimento, né? Uhum. Só que aí eu percebi que o caminho ele foi se abrindo mesmo para eu reeducar, para eu ensinar o que eu estava aprendendo. Só que assim, abrindo meu coração, sinceramente, eu estou passando há alguns anos um conflito muito grande sobre usar o nome do Tantra. Aqui, ocidentalmente, a gente sabe o quanto que o Tantra... Fala aí, primeira coisa. Fala aí, Tantra. Falou em Tantra, você já imagina aquele vídeo, você pelada, cheia de óleo, a pessoa passando na mão no seu corpo, massageando, e você falando assim, agora eu vou ter um orgasmo que, meu Deus, vai durar 3 dias. 3 dias. E alguém que te dá, né? E alguém que te dá. É no Tantra, não é você que encontra ela. É você que aprende, Sim. Né? Então, infelizmente, hoje eu tenho uma cabeça que eu consigo analisar o quantos processos abusivos no Tantra o meu corpo passou e quanto eu também fui ensinada a abusar, a manipular, a induzir, a usar um misticismo, a usar uma linguagem quase hipnótica mesmo, para que a pessoa precise da gente. Então, é alguém que faz algo para você. Então, se o terapeuta que está aqui é o guruzão, né? Alguém está precisando dele para acessar algo. Ele vai te manipular ali no teu corpo. Olha, esse choro que você veio, é o teu chakra aqui do Manipura, que você tem que trabalhar porque o teu útero tem uma energia ancestral da sua mãe. É sempre te levando para dor, para você precisar ali. Aí você faz o quê? Uma massagem como terapia. Só que não. O processo aqui no Brasil do Tantra, infelizmente, não se atualizou. Usa muito uma cultura que se diz do matriarcado, mas é um espaço que abre muitas possibilidades para abusos em sessões. Tanto é que se você procurar aí os maiores centros na internet, você vai ver a enxurrada de depoimentos, de processos em cima de pessoas que não usam uma estrutura mínima para atendimento. Por isso que eu faço questão de sempre pontuar que eu trabalho com Tantra somático. É um Tantra mais atual. E tem gente que é super contra. Fala, não, porque o Tantra, você está desonrando toda... Peraí, a gente não é oriental, a gente não tem sistema de castas. Sim. Se a gente for fazer a ritualística, a gente não somos hinduístas. Sim. A gente usa o Neo-Tantra, que veio lá da década de 60, com o Osho, onde ele usava muita bioenergética, que talvez vocês já tenham visto vídeos assim, e é muito comum ver na internet. O pessoal se estribuchando, tremendo, chorando. E olha, pessoas são filmadas assim, sem consentimento, né? Eu já fui filmada assim pelos maiores nomes aí do Tantra no Brasil, né? E é uma catarse coletiva, e o pessoal vende isso. É o que vende, né? Todo mundo gosta de um drama. E aí, no caso, então, o que seria o Tantra nessa visão que você está trazendo, então? É um processo onde a gente corporifica toda uma liturgia. O Tantra, ele vem de textos védicos, né? Existem 4 textos védicos, e os finalzinhos desses textos, que eles falam sobre o quê?
no geral, né? Sobre astrologia, sobre ciência, sobre os números de seres que existem no planeta. Eles falam sobre elétron, prótons e nêutrons, isso há 5.000 anos atrás. Eles falam sobre a fisiologia energética do corpo. Eles falam sobre medicina, sobre Ayurveda, falam sobre um monte de coisa. Só que os Upanishads são as partes desse livro que fala sobre autoconhecimento. Então, tem uma profundidade muito rica. E 4% fala sobre a sexualidade. Só que aí a gente se debruçou ali na sexualidade. Você falou assim, essa parte aqui é legal. Só gostei. Vi, tipo, a gente vendo o livro assim, só ver a figurinha. Aí viu a imagem e falou assim, gostei. Vou pegar isso e vou colocar. E o que é muito válido, né? A gente passa por momentos históricos. Lá na década de 60, Osho usava porque eram corpos que estavam traumatizados pós-guerra, precisava liberar energia. Mas hoje a gente precisa se atualizar. Daniel Siegel, Peter Levine, são biofísicos, são pessoas que estudam a área da sexualidade num outro patamar, no sentido de que, beleza, o que acontece com o corpo quando ele entra nessa descarga manipulada, por exemplo, tira de você todo o ódio, tira de você toda a raiva, toda a culpa. Às vezes a pessoa ela não tem essa estrutura interna para lidar, isso é muito comum em retiros de Tantra, e fazem a pessoa reviver o seu trauma. E já é cientificamente comprovado que esses processos potencializam essa descarga. A pessoa ela não completa o ciclo, tem uma descarga. Só que essa descarga ela não quer dizer que a pessoa se curou. Então, muito do Tantra é venda de cura. Então, eu curo a sua criança interior, eu curo a sua autoimagem, eu curo com massagem. E o Neotantra não, desculpe. E o Tantra somático, ele vem já com essa leitura desses embasamentos, com ferramentas que estão para além de uma massagem. É sobre educação sexual. Então, o corpo ele não é uma ciência exata, a sexualidade ela é muito recente, os estudos do prazer. Muito individual também, né? É muito individual, é sobre hábitos, é sobre comportamentos, é biopsicossocial, é sobre crenças. Não tem como eu trazer uma crença que é de outro lugar, como o Oriente, e querer implementar aqui de que todo mundo tem que falar a mesma linguagem. A gente fala a linguagem do prazer. Então, o Tantra somático é a educação sexual através do prazer. Mas não é aquele prazer induzido que o profissional geral do Tantra pega lá o vibrador e toma ali, aqui ó, pá, vai ter vai ter dois, vai ter... Aí vem vários podcasts. Quantos podcasts tem de pessoas falando, nossa... Cara dela. Eu tô imaginando. Quanto podcast você vê que a pessoa fala assim, nossa, eu tive 500 orgasmos, nossa, foi o melhor. Mas a pessoa não aprendeu sobre a sua fisiologia do prazer. Então, o terapeuta ele não tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aprendendo com o corpo da pessoa e se comunicando, é um consentimento, não precisa ter toque no genital. Então, o caso do Tantra seria, exemplo, eu sofri um abuso, eu tenho um trauma, e aí eu quero curar desse trauma. O Tantra, então, ele me ajudaria eu alcançar essa cura. Mas aí teria que ter meio que um circuito, vamos dizer assim, né? Eu vou começar e aí ele vai avançando. Obrigada pela pergunta. Ótima essa pergunta, porque o que você mais vai encontrar aí é falando que terapeuta tântrico cura trauma. Só que ninguém estudou sobre trauma. Estudo de trauma é um estudo muito profundo. Terapeutas tântricos, eles devem ser informados sobre o trauma. Mas quem trata trauma é toda uma equipe interdisciplinar, com o psiquiatra, com o psicólogo, com um terapeuta corporal qualificado, que não vai ficar fazendo massagem, você toque terra, toque água, toque eu pegar no seu genital para falar que tá te curando. Que te curou. Não. É um tratamento muito mais profundo que trabalha uma estrutura. E essa estrutura é comunicação, consentimento, é autotoque. A gente passa por várias camadas, assim, até umas 5, 10 sessões. Então, não coloca a tua cura, por favor. Não coloca a tua cura na mão de nenhum profissional. Eu ia perguntar isso. Um profissional te ensina a se autorregular. Seria tipo um terapeuta, como um se fosse psicólogo, uma ajuda, mas não é o caminho final, né? Não é um ponto final. O caminho final é você com você mesma
indo atrás disso. É Pode tipo ser que uma aconteça. terapia, no É caso. uma terapia, exato, é uma terapia. E pode ser que a cura aconteça, só que a gente não pode vender uma cura. Imagina, olha quanta responsabilidade. Uma certeza que a gente 100%, carrega. né? Sim, o meu terapeuta mesmo, ele fala, né? Eu faço terapia, e aí a gente tava abordando várias questões, enfim. E aí eu achei muito legal que ele falou assim, Bruna, essa questão em si a gente vai abordar, mas eu não posso abordar essa questão sem você ter uma base ali que a gente vai construindo nas outras terapias até alcançar essa base. No caso, o Tantra seria isso também. Você pode até aparecer com a questão, mas você tem que construir uma base sólida para depois você ir trabalhando ela dentro do Tantra. Exato. Aprendermos a corporificar as nossas emoções, a nomear onde essa emoção sente no corpo, mas não para manipular num contexto que é muito induzido pelo profissional. É quase um contexto hipnótico mesmo. A pessoa ela vai te levando para a dor. Então, te acessando, emergindo essas memórias, e aí depois a pessoa faz o quê com essas memórias? O que um terapeuta somático qualificado faz é dar, né, com todo o cuidado dessa palavra, mas convidar, perfeito, convidar o cliente a passar por uma experiência contrária do trauma, uma experiência positiva, que é o prazer, e que o prazer está no corpo dela. Então não é o profissional que dá, né, que ensina. Desculpa, ele ensina, né? Então, é um caminho muito sutil. E a gente vai saindo um pouco dessa ideia de que a massagem tântrica é maravilhosa. Já recebeu uma massagem tântrica? Nunca recebi, morro de vontade. Pronto. Também. Até a massagem tântrica precisa de estrutura, precisa de consentimento. Porque às vezes a gente tá aqui, ó. Ah, beleza, eu vou... Tem até um vídeo que é bem divulgado, assim, na internet. Não sei se vocês já ouviram, de uma mulher que ela fala que foi uma experiência de massagem tântrica. Aí ela falou assim, nossa, eu fui até de calcinha, fui peluda, porque eu falei, eu não quero que ninguém toque no meu genital. Chegar lá, aí chegou na hora, o terapeuta tirou a calcinha dela, teve toque no genital. Então, os acordos, eles são fundamentais. Se você passar por um profissional que não faça acordos com você, não deita na maca, não deita na maca. Eu vi uma reportagem uma vez que eu esqueci, era um programa que tinha numa emissora, que era vários repórter, não era profissão repórter, gente, era um outro, eu acho que era da Band, sei lá, e aí eles foram numa casa de Tantra, e aí eu não vou lembrar da reportagem por completo, mas eu lembro de uma parte da reportagem que me deu muita vontade de querer fazer o Tantra, agora eu tô até entendendo que talvez eu fui pela vontade errada, mas que mostrava a mulher na maca, pelada, num quarto, numa sala, no quarto, sei lá, meia luz baixa, aquela música calma, e a pessoa passando a mão pelo corpo dela, que não sei o quê. É uma massagem tântrica. É uma massagem tântrica, é ótimo, super prazeroso, é uma porta de entrada para quem quer autoconhecimento. Sabendo que não é para todos, né? Sim. Nem todo mundo precisa ir para essa etapa de começo. Ah, mas no começo não é essa etapa em si. Se a pessoa tiver o consentimento, né? Se ela eu quero toque no genital, tem gente que tá tudo bem, mas tem gente que não quer. E vai lá e o É profissional uma coisa meio tem um induzida, roteiro, né? Induzida. Como você falou, meio hipnótica. A pessoa ali, o profissional que tá ali, vai meio que induzindo aquela pessoa aquele caminho. Exato. E não, às vezes não é isso que ela foi procurar, né? Sim, que ela precisa receber um toque. Porque se ela não recebe o toque da sensitive, por exemplo, isso é resistência. Isso aí, olha, você tem que olhar pra isso. Se a pessoa não quer o toque no genital, nossa, mas então é um problema isso. Porque olha a vergonha que você carrega, olha... E começa no drama. Mas eu fui ensinada assim, Sempre gente. culpando uma pessoa, né? Como se ela tivesse um problema. Depender de você, lógico, né? Eu Gente, sou o tô guru. passada. Eu sou o guru, né? Tô passada. Dito isso, como que a gente consegue, então, diferenciar um lugar que tem essa seriedade, que trabalha dessa forma correta, para um lugar que já não é tão legal, que acontece essas situações que você citou? A melhor coisa primeiro, é indicação, é até procurar na internet processos da pessoa, porque tem sido cada vez mais comum pessoas se manifestarem, falarem. Então, o processo já do telefone ou do site tem que ter ali, no mínimo, uma estrutura para criar esse ambiente seguro, sobre quais são os seus limites. Uma anamnese, né, que é uma entrevista mais qualificada,
sobre a tua relação com o seu corpo, sobre o teu consentimento. E como eu te falei, me perdoa todas as pessoas que eu já traumatizei na vida, é falta de informação. Sim. Então, assim, tem muitos profissionais que passam, que reproduzem esse processo por não talvez ter acesso a essas informações mais privilegiadas. Então, gente, a ciência chegou, tá aí. Vamos estudar artigos científicos, vamos entender o trauma no corpo, vamos entender sobre a fisiologia do prazer, porque não tem nem tantos conteúdos, por isso que eu citei o Sexological Bodywork e frisei que é uma formação internacional muito importante, porque não é um conteúdo para todos, mas é acessível. Se você sabe que você está lidando com saúde, com pessoas, é importante você entender sobre segurança, né? Sobre a segurança de ambas as partes, mas sobretudo sobre quem você está tratando. Então, procurar mesmo se qualificar em outras vertentes. O misticismo não é para todo mundo. Isso é verdade. Imagina, é muito estranho às vezes. Você lida com muita coisa. E a indução, tipo, sabe? Você fala do chakra, a pessoa não sabe nem o que é chakra. Imagina falar pra você que teu chakra... Minha irmã, tipo, não tem problema, peraí, fui pra sentir um prazer. A pessoa sai toda complexada, né? E, Érica, então, no caso, eu quero fazer tantra, procuro uma empresa, tem um padrão que as empresas têm que fazer, no caso, você falou até de uma entrevista, então, no caso, eu vou lá, procuro a empresa, acho a clínica, a primeira vez eu tenho que ir conversar com o guru, fazer uma entrevista. Com o guru não, com a pessoa, enfim. Com o terapeuta, para fazer uma entrevista, para aí sim a gente decidir como vai começar ou... Exato. Exato, gente. Porque a pessoa ela tem que ter outros repertórios, porque se ela tiver só a massagem e sua intenção for a massagem, ótimo. Tem consentimento, tem acordo, faz a massagem é muito boa. Mas se você realmente quer olhar para a tua sexualidade para fazer um desenvolvimento, uma terapia, procurar quais são essas ferramentas do trabalho que a pessoa atua, né? Entendi. E o Tantra, quais são os motivos que eu posso estar procurando o Tantra, além do que a gente já falou aqui, da questão do prazer, do autoconhecimento, quais são os outros motivos que eu posso estar procurando o Tantra para estar me ajudando? O Tantra, atualmente, nessa leitura mais atual, a gente consegue oferecer protocolos de sessões para pessoas que buscam tratamentos para disfunções sexuais, por exemplo. Inclusive, né, a escola qual eu dou a formação de profissional, a escola mais referência dessa atualização com o Tantra somático, aqui em São Paulo, a gente traz essa abordagem também para incluir corpos trans, porque é muito comum no Tantra energia Shiva Shakti, homem dizendo que só atende mulher, né? Mulher dizendo que tem que atender homem por causa da energia, da polaridade. Então, para quem é? Você está a serviço? Bom, fica uma pergunta no ar, mas como incluir corpos trans também e legitimar o prazer, a conexão neural com o teu corpo, independente da sua identidade de gênero? Então, existem pessoas que estão passando por processos cirúrgicos, pessoas que estão cada vez mais também tendo disforias de gênero, por exemplo, porque não se enquadram. A gente está falando de sexualidade. Como é que a gente leva um conceito tão antigo? Cara, até nas escrituras religiosas a gente vê contextos machistas, contextos homofóbicos. Aí a gente continua reproduzindo por quê? Eu fico pensando, é marketing? É porque falar que Tantra vende? Então eu prefiro falar que eu não trabalho com Tantra. Eu prefiro falar que eu trabalho com sexualidade. Porque é muita responsabilidade. É um lugar de muita vergonha você falar sobre o sexo, sobre a sexualidade, sobre as suas disfunções. Então tem que ser um ambiente seguro, que não há julgamento. Isso é verdade. Isso é a pura verdade. A gente vê muito aqui pelos clientes, né? Eu falo que quando o cliente ele tem alguma disfunção sexual ou qualquer coisa que afeta essa área da sexualidade, ele não vai procurar um médico de primeira. Ele vai procurar quem? Um terapeuta. E muitas vezes ele nem vai procurar o terapeuta, ele vai procurar quem vende os produtos. Uhum. Por isso que é tão importante vocês que estão escutando, assistindo a gente, principalmente os revendedores, estarem cientes dentro desse conteúdo, né? Por isso que a Mies traz. Então, hoje vocês sabem, com a parte da Érica, que o Tantra não é só massagem. Você consegue indicar melhor as coisas para o seu cliente. Uhum.
E você trouxe um ponto importante e duas vertentes, assim, desse ponto que você trouxe. Às vezes a pessoa não vai procurar um médico quando tem disfunção, né? E quando vai procurar um médico, por vezes não fala da sexualidade. Porque a medicina, ela é tendenciada a pesquisar sobre a doença, não sobre o prazer. Eu já tive disfunção também, de dispaneuria e foi mais dispaneuria que eu tive, embora foi uma dor genitopélvica, né? E o vaginismo também, que é a contração involuntária e dor na penetração. Isso, nesse contexto que eu estava, eu já até trabalhava com sexualidade, então para mim foi um caminho mais sutil. Mas, cara, é muito normal, infelizmente, é muito normalizado, pessoas de vulva, enfim, fazerem o ato sexual sentindo dor, naturalizar. E vai pro médico, a minha ginecologista, ela foi extremamente abusiva comigo. Ela gritou comigo, ela me machucou, tipo, falando que, para, garota, você não tá sentindo nada, não tem nada aí. E enfiou o negócio de Papa Nicolau em mim, o espéculo, que eu gritei. Tá doendo. Ela falou, não tem nada aí. A gente fez milhares de exames. Cara, eu saí de lá, tipo, falei, como assim? Tipo, saiu de lá se sentindo um lixo. A primeira vez que eu fiz também, eu tinha acho que 16 anos. E era com um médico. E eu nem sabia que eu tava viajando em Salvador. Mas, tipo, a ginecologista tinha pedido. E aí não tinha como eu marcar. Era final de ano. Eu fui, viajei e marquei em Salvador. Aí era um médico homem. Tipo, o cara mais velho já. E aí ele veio pra fazer o transvaginal, né? Aí ele veio colocando o negócio emperrando. Ele falou assim... Olha, se você não abrir as pernas e relaxar, eu não vou conseguir fazer o exame em você. Tipo, super grosseiro, sabe? Aquela coisa que você fica assim, travada. É um exame super legal de fazer. Fica Você nova ali, ele te cavucando inteira. E acontece, eles não têm essa sensibilidade de entender que às vezes é uma mulher que passou por alguma coisa, já tem um trauma. E é um momento, querendo ou não, ali muito íntimo, né? Sim, Uma pessoa ali... eu pelo menos tive experiências boas com o ginecologista desde a primeira vez, né? Tanto que o meu ginecologista eu passo com ele desde os meus 15 anos. Falei que no dia que aquele homem morrer, eu não sei o que eu vou fazer. Legal, gente. Mas porque eu sempre tive uma experiência muito boa, né? Quando eu fui descobrir que eu tinha ovário policístico. Eu até comentei numa live que a ginecologista perguntou se eu queria que minha mãe ficasse na sala, se não. Quando eu fui fazer os exames, o médico sempre com licença. Das últimas vezes, depois eu tive experiências boas também. Eu sempre tive experiência, mas já tenho amigas que têm vários relatos, até mesmo de ginecologista que aproveitou o exame de toque para fazer abuso. E aí a mulher, ela fica muito com receio, né? Porque até quando a gente cuida da nossa saúde, da nossa sexualidade, a gente tem que ficar alerta aos sinais, porque você confia, que nem você falou, você confia no terapeuta, você vai procurar um tanto, você vai confiar na pessoa. E aí você fica naquela coisa, será que é a coisa da minha cabeça? Porque a gente tem isso, né, de duvidar de si mesma muito, porque, né, a sociedade já faz isso com as mulheres, aí a gente já faz isso com a gente mesma também. Aí você fica, será que foi coisa da minha cabeça? Acho que não, é normal, o médico tem que tocar, não sei o quê, e aí você já fica criando isso. Se invalida, né? Sim. E o corpo... Como comecei falando, ele é mais inteligente que a gente. Então, se ele sinalizou algo, é a neurocepção. Então, é o nosso biomarcador. A gente tem 10 pares de nervos cranianos. O 10º é o nervo vago. Ele vagueia por todo o nosso corpo. Em mulheres de útero, ele termina no cérvix, no finalzinho do útero, em pênis e na próstata. Então, ele está ali para ativar o nosso sistema parasimpático, para trazer um relaxamento, mas ele também capta no ambiente inseguranças, então um olhar que está para além do seu julgamento, então vai confiando mais no seu corpo, aí a gente vai se corporificando mais. Isso seria intuição? Pode ser chamado de intuição, sim, também. Pode ser chamado de intuição, mas a gente chama, né, na neurociência de neurocepção. Então é o rapport, é a conexão que você tem, você criou já um ambiente seguro com o teu profissional. Eu infelizmente nesse momento não tive um suporte, uma experiência, eu tive até um trauma dos que eu já estava passando, que é psicossomático, né? Então, a mente, ela somatiza no corpo. E é uma informação que está aí para todo mundo, mas, infelizmente, não são todos os profissionais, não só falando, né, da área da medicina, no geral, que lida mais com a doença, mas como outros profissionais, que já abre a perna ali da cliente para fazer uma massagem e vai tocando no genital dela, sem nem saber se essa pessoa quer, se essa pessoa está pronta, se ela quer toque interno, por exemplo. Se a pessoa tá lá,
Nossa, que delícia, só respiração em movimento, que é a base do Tantra. Abriu a perna, tem profissionais que já introduzem o dedo dentro da pessoa. É para quem, né? O estar a serviço é um treino também. A gente precisa de bastante informação. Em sessões de coach de masturbação que eu dou e que eu ensino outros profissionais, a gente usa o espéculo. Nossa, eu ressignifiquei muito a minha vida, né? Porque o espéculo é aquela coisa linda, aquele biquinho de pato mó bonitinho. De pato que coloca. Então, eu não coloco o espéculo em ninguém, mas eu ensino pessoas de vulva a se colocarem o espéculo com respeito, com amorosidade, para se olhar interno. Olha o seu cérvix pulsando, vivo, Legal. com sangue. Olha a tua esponja perineal, tua esponja uretral, criando conexões neurais, porque aí começa também a criar um espaço para o prazer. Então, o prazer, ele também começa quando a gente se identifica com o nosso corpo. A nossa vulva, por exemplo, a gente está puxando mais sardinha aqui para o nosso lado, né? Falando mais de mulheres com vulva. Ela é mais fechadinha mesmo. Então, quando a gente... nem para se limpar, tem um papel ali escondido. Quando vai se tocar alguma coisa assim, é alguma penetração, é o médico que está ali invadindo. Então, né, como olhar para o seu corpo com mais presença? Sim. Tem muita gente que não tem coragem de olhar a própria vulva no espelho. Bastante. Tem Não bastante. sabe como que é, não tem a vergonha de olhar. É Acha feio, é feio. sujo, é isso, é É. aquilo. Tem Então é muito bastante. legal fazer esse trabalho. Uhum. E o Brasil, ele é campeão em cirurgias de ninfoplastia. Nossa, eu vi foi uma reportagem que até que saiu, que eu tava dando uma lida, que a gente tá em disparado, né? O pessoal procura muito e às vezes não tem nem necessidade, procura mesmo só pela estética em si. E se você quer fazer, faça para o seu bem-estar, mas seguro de que se for algo que É tá por te você, incomodando... né? Não pelo outro. Sim, às vezes a calça incomoda, os lábios internos, eles podem incomodar. A ninfoplastia, para quem não sabe, é a retirada dos lábios internos. Eu já vi vídeo na internet de médicos com lábios internos na mão, assim, falei, que mulher, isso aqui é... Tipo, ridicularizando, sabe? Isso é tão estrutural Nossa. que vem de uma história racista. Então, as pessoas que já foram escravizadas, elas eram escolhidas pelo seu genital. Homens com pênis grande, isso aí vai ser multiplicar, né? Você vai fertilizar mais mulheres. E mulheres com a vulva mais entumecidas, que eram vistas como deusas, para as pessoas que as escravizaram, elas eram ridicularizadas. Então, a gente traz muito um conceito estruturalmente racista de que tem que ser branquinha, tem que ser rosinha, tem que ser isso, tem que ser chorosinha. Fechadinha. Fechadinha, tem que ser tanta coisa. O fechadinha. Fechadinha pra quem, né? Então, até essa cultura machista, os homens de pênis, por vezes, fazem masturbações que a gente chama de abraço da morte. Tão intensas, mata tanta terminação nervosa de apertar o pênis, jogando o sangue pra baixo, que aí chega numa pessoa de vulva pra fazer penetração, aí fala que a mulher tá larga. Como assim, gente? Olha. É tanta coisa, né? Coisas que as pessoas acreditam até hoje, né? Acreditam. E isso a mulher leva muito, né? Porque eu lembro de uma vez que eu tava me trocando. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita... Não, como eu vou poder dizer? Eu não ligo muito de ficar pelada na frente dos outros. Porque pra mim é corpos. Todo mundo tem corpo, todo mundo tem peito, todo mundo tem bunda. Quem tem vulva, quem tem pinto, é tudo igual. Só muda às vezes, né? Alguma... Igual assim que eu falo. Tem ali no mesmo lugar. O que vai mudar ali é a aparência, enfim. E aí eu tava me trocando na frente das minhas primas. E aí eu lembro que uma delas olhou assim e falou assim: nossa, Bruna, o seu clitóris é maior que não sei o quê. E aí começaram a fazer piada com isso. Se eu não entendesse muito bem o meu corpo e não fosse muito bem resolvida com isso, aquilo poderia mexer comigo. Porque até então entraria nesse padrão de a vulva ser pequenininha e tudo mais. E aí, quando eu acabei falando pra ela, eu falei assim, isso não pode, porque eu fui explicar, eu ainda sei como errada. Aqui não aceita brincadeira. É chata, né? Eu fiquei assim, gente, eu tô tentando ensinar e eu ainda sei como errada. Então tá bom, vive aí no mundo de vocês. Mas isso, aí eu parei pra analisar que isso numa mulher que tem uma autoestima baixa, que não entende seu corpo, que não conhece, que é insegura, o quanto isso mexe até mesmo na vida sexual dela. Exato.
Porque vai Porque vai fica naquela transar com coisa, aquilo. "Ai, será que ele ou ela tá olhando, tá reparando, e não sei o que, desse jeito, né?" Aí quer transar de luz apagada, fica se escondendo. Então, gera uma coisa pra vida da pessoa, né? E as pessoas não têm noção disso. Quanta Acho que é só gente. uma brincadeirinha. Ah, é brincadeira. Brincadeira inocente. Quanta gente para falar sobre os nossos corpos, né? No- Então, aí entra nesse ambiente profissional, voltando lá com um set terapêutico, onde a pessoa está vulnerável, ansiosa, por vezes, numa sessão de massagem, chega de repente um toque no genital, a pessoa não tem uma ereção, ou tem uma ejaculação mais rápida, entre aspas. Aí o profissional fala, diagnostica, né? Olha, você tem uma disfunção erétil, você tem uma ejaculação precoce. E não! Então, assim, tomar muito cuidado também com os diagnósticos que as pessoas trazem, né? Sobre o seu próprio corpo, porque O Tantra, ele dá diagnóstico. os profissionais de Tantra, eles não são habilitados para dar diagnóstico. Então, o diagnóstico pode ser mais um julgamento do que um diagnóstico. Ah, entendeu? Porque um terapeuta tântrico, se ele for sexólogo, se ele for consultor em saúde e sexualidade, aí são outras vertentes, mas um terapeuta, que tem diferença, né? Do massagista tântrico e do terapeuta tântrico. Cada um tem o seu lugar e cada um atua na sua área, né? Não quer dizer que o massagista é menos, mas o massagista, ele compra ali um protocolo de uma massagem, de uma experiência. E o terapeuta, ele vai ensinando o cliente, né, sobre autorregulação, sobre consentimento, sobre comunicação. Sim, a gente usa também meditações orgásticas, mas não é aquela meditação que é muito comum você ver aí, ó. Ai, meu Deus do céu, vou ter um monte de hater atrás de mim. Mas eu preciso falar, isso aqui tá engasgado. De terapeuta olhando no olho do cliente, tipo, fazendo flushing, que é uma das técnicas do Tantra de Sahaja Maituna, que é o ritual do sexo sagrado, que é para casal, olhando no olho de cliente, deixando o cliente tocar no cardíaco do outro, usando a magia tântrica, criando projeção, transferência, contra-transferência. Então, eu só sinto prazer com aquela pessoa, né? Então, eu só me sinto assim com aquela pessoa. Então, tem que ter o profissional, o terapeuta, ele tem que ser extremamente neutro e trabalhar a escuta ativa. Quem fala é o cliente. A gente não induz a interpretação do que o cliente fala. Então, é um processo bem profundo, assim, de... Tô vendo? De se entregar o seu corpo, é você entregar a sua história. E como a gente estava falando agora, quantas pessoas tem para falar da nossa história, né? Sim. Então, no caso, depende do que eu vou procurar no Tantra. Se eu quero só massagem, eu posso procurar um massagista tântrico, que ele vai cobrir ali só a massagem. Agora, se eu quero algo mais profundo, aí eu procuro, então, o terapeuta, a pessoa que talvez tenha mais formação. Exato. Mas também até o massagista. É importante que esse massagista trabalhe na estrutura, né? A estrutura que é do consentimento. Se o profissional ele não sabe o que é consentimento, provavelmente ele pode até ser abusado em sessões. Quando falo abusados, não é só sexualmente, de pessoas pegar o terapeuta, né, procurar o terapeuta, isso pode acontecer. Mas ser abusado em diversas outras formas, que tem cliente que também manipula, né? Então, o consentimento é para todos, é para todos. É algo que deveria, e que está, né? Betty Martin, eu trabalho com a roda do consentimento da Betty Martin, e ela tá levando para as escolas lá fora. Então, o consentimento, a gente não foi ensinado a falar sobre os nossos limites. A gente foi treinado a aceitar. Principalmente nós mulheres. Principalmente nós mulheres, que tem que aceitar tudo. Aceite tudo aí. E quietinha. Nossa, eu vi falando de quietinho, eu vi... Nada a ver, gente, com o assunto. Até caiu aqui. Mas eu tava vendo, né, que calhou a música da Pequena Sereia, do desenho. Que tem uma música que fala que homens gostam de mulheres quietas. Ah, é? Da música da Pequena Sereia. Mas ela canta em português ou em inglês?
Tá no desenho. Tá no desenho? Mas ela canta, por que ela canta isso? Porque a pequena sereia não cortou a língua pra conquistar o homem, que foi o que a Úrsula... Não, acho que foi o... É o feitiço que a Úrsula lançou pra ela poder virar porque humana. ela queria virar ela humana. tinha que ficar quieta. Ela perdeu a voz, não fez isso? Isso aí, nessa cena da música que a Úrsula faz lá, né? Que Disney, gente, todo mundo canta. Ela fala que... Nessa música fala que mulher não precisa falar. Porque o homem gosta de mulheres não tagarelas, mulheres quietas, que falam... Aí eu fiquei, gente, a gente assistia isso como, quando criança, daí que vem os nossos... Seja calada, fique quieta. É, porque é muita coisa que acaba ficando no subconsciente, né? A gente não tá ali consciente entendendo aquilo, mas no caso, tipo, se for uma canção em português, fica ali. Nosso subconsciente tá captando tudo. Sim, a gente criança vai captando aquilo, tá com memória de sobra quando criança, vai salvando tudo aquilo na mente. E aí que o Tantra entra nessa questão também, da gente conseguir quebrar esses tabus. Exato. A gente foi treinado para suportar, né? Então, suportar até um toque que não tá legal, de uma massagem, né? Não comunicar sobre o seu limite também no sexo. Pode ser chata. Fica numa posição ali, às vezes não tá legal, tá desconfortável, mas fica só pra terminar logo, sair daqui. Cara, mas olha só como pode ser mais divertido se você falar sobre como você gosta, mas aí a gente precisa se conhecer, né? Já é um outro tabu, né? Você se tocar. Quantas mulheres, pessoas de vulva, cis, né, se tocam e chega, eu não tenho orgasmo vaginal, eu não tenho orgasmo na penetração, mas não tem costumes, enfim, não se permite a se masturbar na frente do seu parceiro, no sexo. Então, é complexo, né? A intimidade também desse casal de fazer um sexo, trocar fluidos, cheiros, e não tem intimidade para falar sobre o sexo em si, sobre os limites, né? Então, aí, realmente, casamentos, eles vão se acabando. As pessoas, tipo, ela não quer mais transar, a mulher não gosta de transar. Porque a gente não teve essa cultura de ser motivada a falar sobre os nossos limites. A gente não conhece o nosso mapa de prazer. Então, é um modelo muito falocentrado, nossa cultura. Precisa ter um falo ali, duro, presente, socando, grande. E tem muitos casais que procuram tantra, nessa questão como você falou, tipo, o casamento não tá legal, o sexo não tá legal. Tem casais que procuram o tantra como uma solução? Exato, tem. Tem muitas pessoas que querem novos repertórios também, porque o tantra, ele traz isso. Além, né, de trazer uma estrutura segura para o casal se conhecer, né, de conversar sobre o sexo ali, todo o início de sessão com casais, nessa metodologia que eu aplico, né, e formo também, a gente dá um joguinho que se chama o quiz dos reinos sexuais, que é o quiz de Donald Mosher, onde a gente entende que temos reinos sexuais, existem 3 reinos na leitura dele, né? E às vezes a gente não consegue falar sobre como brincar no reino um do outro. Então, sei lá, uma pessoa gosta de X atividade sexual, por exemplo. Nossa, eu preciso, para me conectar com outra pessoa, com meu parceiro, eu preciso estar ali, olhando nos olhos dele. Eu preciso sentir que ele está comigo. Mas o meu parceiro, ele gosta de fechar o olho e bater e tá ali sentindo o seu próprio corpo. E aí não tem uma inadequação sexual. Então, falar sobre isso e negociar. Sei lá, de repente levar até outras brincadeiras mais apimentadas, algemas, né? Não, como é que ele vai me algemar? Mas é uma gema com olho no olho, pode ser. Então, entendendo o reino um do outro, esse casal vai criando novos repertórios de brincarem, se divertirem no sexo, né? De forma mais presente, mais consciente, sem ser abusado. Porque é muito comum pessoas serem abusadas no sexo, né? Sendo casadas. Então, até esses dias eu postei na minha rede social um vídeo. Tô meio revoltada ultimamente. Quem não? Nossa, tem hora que não dá mais, assim, fica vendo mais do mesmo. Cara, uma mulher num super programa de podcast, que só fala besteira aquele podcast,
Aí ela falando que tá lá nos escritos, né, religiosos, que o corpo da mulher é do homem, né? Então ela precisa, assim, transar com o marido, porque isso faz parte do compromisso, né? Uhum. Ai, meu coração já vai... E ela estava dando a opinião dela, né? De acordo com o livro, que não é um DSM, um Manual de Estatística e Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Não é uma classificação internacional de doença. Não, é um sistema de crenças dela manipulando mulheres, né? O quanto que a mulher tem que submeter, né? Ser Estar submissa. abaixo para que outra pessoa, se fosse Sim. submissa do BDSM, tava ótimo, né? Porque a submissa do BDSM é que manda. Você vai falando assim, a língua até coça, aí você fica... A gente vai lembrando de umas coisas. Entendi. Então, olha como a gente é ensinado, né? Como é cultural a gente tá reproduzindo Sim. mais do mesmo e adoecendo. Por isso que toda hora eu falo que pessoas de vulva, pessoas de pênis, tem pessoas que não gostam que eu fale assim, muitos haters, obrigada, por causa que, você tá resumindo a pessoa a um genital, né? Sim. A pessoa vem antes. Então, a pessoa, ela pode ser uma pessoa com pênis, uma pessoa com vulva, uma pessoa que ama, uma pessoa infectada, uma pessoa deficiente. A pessoa, ela vem antes do genital. Então, essa pessoa tem identidade de gênero, tem expressão de gênero, tem orientação de gênero. Então, é realmente a gente falar para toda a comunidade mesmo, né? Acho que é um assunto Para pertinente. todos, né? Para as pessoas. Para as pessoas. Para as pessoas. Sim. E aí, chegando aqui no finalzinho do nosso episódio... que tá bem gostoso. Como vocês viram aí, o Tantra vai muito além. Eu acho que você trouxe uma explicação maravilhosa, Érica. E realmente Sim. foram coisas E abriu assim os olhos, que né, pra abriu. muitas pessoas, tipo, tomarem cuidado, né? Onde elas vão procurar o Tantra, qual tipo de profissional. Aqui na cidade de São Paulo, você pode dar essa indicação, mas também no Brasil. Caso alguém queira fazer o Tantra, queira, né, experimentar, quais são os lugares que você indica que vai trazer essa segurança para as pessoas? Uhum. Aqui em São Paulo ou no Brasil, no caso? O Paraíso Tantra é a escola que eu me formei e que hoje eu ministro cursos lá também com o Thiago Brumati. Ele é sexólogo bodywork também, coordenador do Instituto de Educação Somática na América Latina. Então, a gente traz uma rede de apoio de outros profissionais também da área da saúde também, de psicólogos, de obstetras, de fisioterapeutas. Então, existe todo um suporte de outros profissionais que vão refinando a qualidade dos protocolos de sessões, né, para a intenção da pessoa que busca. Então, tem aqui no Jardim Paulista, tem em Brasília e tem em Campinas também. E os atendimentos também podem ser feitos online, de educação sexual, né? Mas agora, se a pessoa quer passar por essa experiência tântrica somática, Paraíso Tantra é o lugar onde você encontra estrutura e segurança, porque o trabalho é consentimento. Mas se você está em qualquer outro lugar aí do Brasil, ou até fora do Brasil mesmo, e quer aprender sobre educação sexual no corpo, tem alguma disfunção, de repente procura aí no teu país ou na tua cidade um sexológico bodywork, que é um profissional também que trabalha dentro desse código de ética. Então tá Legal. aí, gente, indicação, ó, o pessoal de São Paulo já aproveita, já dá uma pesquisadinha e vai experimentar coisas novas, Sim. né? Vai se jogar aí, conhecer, ter esse autoconhecimento acima de tudo. E você tem cursos também, né, Érica, que você dá online? Sim, tenho 6 cursos online. Cursos mais picantes, do sagrado ao profano. Não é curso para profissional, não. É curso pra gente aqui na vida real. Coisa pra nós colocar em prática. Então, eu ensino sobre ritual do sexo sagrado, com os toques, câmeras 4K, com modelo real, que você vai ver lá o modelo, da pause, ver da zoom, quais são as manobras, sobre a fisiologia do prazer, tudo com embasamento científico, mas também trazendo toda essa liturgia tântrica de uma forma responsável. Como ritualizar, como usar magia sexual com teu parceiro ou com a tua parceira. E de sexo oral e anal, para quem faz e para quem recebe. Tem gente que não gosta de fazer sexo anal, não gosta de receber sexo oral. Então é para quem faz e para quem recebe. Sexo oral em vulva, sexo oral em pênis e sexo anal também. Com prazer, com consciência, com consentimento, sobre a fisiologia do prazer, que é comum a todos. A gente só precisa aprender. E aprender sentindo prazer, né? Ai, que delícia, Sim. gente. Então já dá uma olhadinha aí. Quais são as redes sociais, Como que Érica? o pessoal acha você, seus cursos? Sexóloga.ericamaia
É o meu Instagram. Com HY, gente. É verdade. Érica com K e Maia, MAHYA. Sim. Ou então, mais fácil, ser.tantra. Ele tem uns cursos de Tantra. Olha que legal, gente. Então, cliquem aí depois, pesquisem no Instagram, pesquisem também o Paraíso do Tantra, para quem tá afim de conhecer um pouquinho mais sobre essa prática, tá bom? Érica, muito obrigada pelo podcast de hoje. Foi maravilhoso. Incrível. Foi incrível. Escutem aí no Spotify e assistam também no nosso canal do YouTube Pode Sentar. Tá bom, meus amores? Um beijo e até o próximo episódio. Pra vocês, gente. Tchau. Tchau.